Olá, minhas amigas e meus amigos. Seja bem-vindo ao canal O André do Enneagrama. Aqui, onde nós te ensinamos a colocar o Enneagrama na prática na sua vida e gerar resultados positivos para a sua vida pessoal e profissional. Afinal de contas, o Enneagrama é essa ferramenta que nos ajuda a entender com muita clareza e profundidade o ser humano. A pessoa do tipo 9 do Enneagrama, ou a pessoa mediadora, pacifista. Então, qual é a pessoa mediadora? Como é uma pessoa mediadora, André? Bom, a pessoa mediadora, ela costuma ser aquela pessoa que está sempre pensando em como manter os ambientes harmônicos, tranquilos. Ela gosta de viver em paz com as pessoas. Ela gosta, inclusive, de ser alguém admirada por ser a pessoa que cultiva a paz, que transmite a paz. Se você percebe essas pessoas, se você conhece alguém assim, você vê que de fora elas transmitem mesmo. Parece, sabe, serem pessoas que não são afetadas com as coisas da vida. Você olha às vezes e diz assim, nossa, a pessoa é tão tranquila, né? Parece que nada afeta essa pessoa. Por um lado, isso parece positivo, mas por outro, realmente nada afeta essa pessoa. Nem algo de ruim, mas também nem algo de bom. Como assim, André? O que acontece com as pessoas do tipo 9 do Enneagrama é que se elas não tomam consciência de quem elas são, elas podem viver a vida inteira anestesiadas. Essa anestesia ela é consequência de uma necessidade de evitar situações de conflito. Podem ser conflitos externos ou conflitos internos. Isso normalmente tem origem lá na infância, quando elas ou passaram por uma situação onde viviam numa família que havia muitas pessoas com pontos de vista diferentes, ou viviam num ambiente tão tranquilo que elas nem sequer aprenderam a lidar com situações de conflito. Seja por um motivo ou por outro, o que acontece é que as pessoas mediadoras fazem de tudo para evitar conflitos. E esses conflitos podem vir de dentro no momento que ela começa a perceber uma coisa que acontece, que é a diferença do ritmo entre como eu me sinto e como eu me expresso. É engraçado porque quem olha para uma pessoa mediadora, uma pessoa do tipo 9, tem a tendência a ter um certo preconceito de acreditar que essa pessoa é uma pessoa calma demais, tranquila demais. Às vezes leva até um apelido injusto de dizer, é muito lerdo, é muito lerda. Por quê? Porque tem um ritmo próprio. E aí a pessoa que está vivendo essa situação, a pessoa que pertence a esse perfil de personalidade, sabe que dentro dela ela é muito ansiosa, a mente não para, existe uma agitação interna muito grande. Isso vai fazendo o quê? Vai gerando o próprio conflito interno. É aí onde começa tudo, porque o tipo 9 muitas vezes tem muitos sonhos, muitos desejos, muita vontade, muitos planos, mas toda essa coisa parece que está contida dentro dele. É como se ele quisesse assim, fazer muitas coisas na vida e ele quer ir, mas o corpo às vezes parece que não corresponde. E o que realmente é feito é sempre numa velocidade 10 vezes menor do que é pensado. E aí o tipo 9 às vezes se frustra. Para evitar essa frustração, o que o tipo 9 faz? Ele começa a anestesiar dentro dele também. Ele começa a afastar os sentimentos que incomodam dele. E aí é onde isso fica tenso. Por quê? Porque a pessoa vai deixando de se importar com as coisas. E aí você pode já ter visto pessoas do tipo 9 falarem assim, isso pouco importa, isso tanto faz, deixa pra lá, depois eu faço. E essa questão do pouco importa, do tanto faz, o deixa pra lá, depois eu faço, é muitas vezes uma tentativa de frear aquela ansiedade interna para que ela consiga pensar assim, nossa, melhor eu dar uma segurada aqui nessa ansiedade, porque eu sei que eu vou fazendo naquele ritmo, com o ritmo que a minha energia me permite, e eu vou segurando a ansiedade interna e assim eu não me desespero, porque dentro e fora vai estar no mesmo ritmo. Agora, se eu não criar
gatilhos que me façam acalmar diante dessa ansiedade, eu vou ficar desesperado, querendo fazer muita coisa, pensando em muitos projetos e executando poucos, porque a sensação de ter pouca energia é muito presente. E por que os tipos 9 parecem ou sentem um esgotamento de energia, André? O que acontece com essas pessoas? Deixa eu te explicar. O que acontece é que como a pessoa do tipo 9 ela precisa manter esse estado de calma e evitar os conflitos, às vezes a pessoa vem e faz alguma raiva para o tipo 9. Aí o que o 9 faz? Ao invés dele simplesmente pegar aquela raiva e manifestar a indignação e colocar a sua opinião, ele pega aquilo e joga no quartinho da bagunça. Como se ele abrisse uma porta interna e joga lá dentro e fecha. Outra pessoa faz outra raiva, ele pega outra raiva, abre a porta, joga lá dentro e fecha. E assim ele passa grande parte da vida, tendo chateações, frustrações, raivas, e ele joga no quartinho e fecha. Cada vez que ele vai jogar algo no quartinho é porque ele pensa assim, prefiro ter paz do que ter razão. Se você é tipo 9, está se identificando e já falou isso para você, saiba que nessa hora você abriu a porta do quartinho e jogou algo lá dentro. Qual é a grande questão? Chega uma hora que esse quartinho está tão cheio, tão sobrecarregado, que às vezes para você pegar mais alguma raivinha e colocar lá dentro, você tem que fazer uma força tremenda segurando a porta, enquanto ela abre um pouquinho para você empurrar a nova raiva. Porque se você não segurar com muita força, a porta simplesmente arromba e cai por cima de você, com tudo que está acumulado. E aí o 9 faz o quê? Tem que fazer uma força tremenda para segurar, para ter esse autocontrole, para engolir aquela raiva tão pequenininha e jogar lá dentro e fechar a porta. Às vezes as pessoas dizem assim, nossa, fulano é tipo 9, é tão calmo, tão sereno, mas num belo dia quebrou tudo, jogou o celular na parede, deu um murro no guarda-roupa, quebrou a mesa da sala. Parecia que não era aquela pessoa. Parecia que estava possuído por outra entidade. O que foi que aconteceu? Sabe o que foi que aconteceu? As pessoas dizem assim, já ouviu aquele ditado? Que comer um elefante e se engasgar com um mosquito? É o que acontece com o tipo 9. O tipo 9, ele engole um elefante e se engasga com um mosquito. Porque ele passa a vida engolindo esse elefante, trancando lá dentro do quartinho. E às vezes o esforço que ele faz para jogar um mosquitinho de raiva é tão grande, porque a porta já está tão cheia que quando ele joga, simplesmente explode tudo. A porta não aguenta mais e cai sobre o tipo 9. Quando isso acontece, o 9 tem uma explosão de raiva. E muitos tipos 9 dizem assim que é como se a vista fosse escurecendo. Vai fechando e só fica um alvo na frente dele. Este alvo, muitas vezes, é a pessoa que está fazendo a raiva ao 9. E que se não sair da frente, pode ter a infeliz surpresa de descobrir que o 9 tem muito mais força física do que imagina. Só que como o tipo 9 normalmente é um pacifista, mesmo ele percebendo que a vontade naquele momento é de voar em cima da pessoa e partir ela em duas, o que o 9 faz? Ele percebe essa raiva vindo e na maioria das vezes ele canaliza essa raiva para uma outra coisa. E essa fração de segundos é muito importante. Porque é nessa hora que ele joga o celular, nessa hora que ele dá um murro na parede, que quebra o guarda-roupa. Mas saiba que se ele fez isso, ele salvou você. Porque ao invés do guarda-roupa podia ser sua cara, ao invés do celular podia ser sua cabeça. Porque o que estava dentro do 9 era, eu quero torcer você diante daquilo que você está me dizendo. E aí você diz, mas André, às vezes é uma besteira que eu falo. André, foi uma coisinha, como é que pode ter tido uma explosão tão grande? É porque não foi aquilo que fez o 9 explodir. Aquilo foi a gota d'água. Aquilo foi o mosquitinho que eu tentei guardar no quarto que já estava cheio. O que faz o 9 explodir é não dar mais e a porta romper. E quando o 9 explode, ele explode por raivas de anos. Eu não falo assim, uma raiva que ele teve semana passada. É anos acumulando raiva. E por isso que é uma explosão tão descontrolada. E aí o que acontece, André? As pessoas que são do tipo 9, que transmitem muita paz, que normalmente estão, na maioria das vezes, conseguem lidar
com vários tipos de pessoas. São pessoas agradáveis, são pessoas que trazem uma aura muito positiva para os ambientes. Elas também podem ter esse desafio. O desafio de lidar com a raiva, o desafio de expressar sua opinião, o desafio de verdade se importar com algo, o desafio de colocar sua voz ativa. E na realidade, este é o grande desafio para a pessoa do tipo 9. Então você está me dizendo o quê? Qual é o grande desafio para uma pessoa do tipo 9, para uma pessoa mediadora do Eneagrama? É aprender a colocar a sua voz ativa. Esse é um dos grandes desafios. É colocar sua opinião sincera, colocar seu ponto de vista, independente de qual seja o momento, a situação ou das pessoas que estão ali. A pessoa do tipo 9, ela precisa saber que a opinião dela é importante, que ela tem direito a colocar esta opinião e que as pessoas, apreciando ou não, também são convidadas a respeitar a opinião dela. Então, se você é tipo 9, saiba que o grande desafio é você cultivar essa voz ativa, é você resgatar essa voz ativa, para que você volte a assumir a liderança sobre a sua vida, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos pessoais e profissionais. E qual é a grande chave de mudança que pode facilitar esse processo do 9? Bom, eu vou falar sobre a chave de mudança. A chave de mudança para o tipo 9 é a pessoa começar a tomar consciência primeiro do próprio corpo. Assim como a pessoa do tipo 5, o 9 vive desconectado, quase como se estivesse flutuando aqui em cima e o corpo dele está aqui embaixo. É justamente a consequência da anestesia. Então é muito importante para o 9, primeiro, aterrar, fazer práticas de aterramento. Existem técnicas de concentração, de mindfulness, de hipnose que ajudam a pessoa a aterrar, a ficar mais presente. Segunda coisa importante, práticas de exercícios. Que tipo de exercícios? Principalmente exercícios que tragam consciência corporal, como alguma prática do yoga, mas eu sugiro que seja alguma técnica de yoga que tenha mais energia, como a Yoga Ashtanga, como a Yoga Kundalini, como a Hot Yoga. Yoga que traga um desafio para o 9 sair da sua zona de conforto. Não é uma prática simplesmente que vai gerar paz, que o 9 vai dizer, eu sou tão tranquilo, vou fazer yoga, vivo na paz ainda. Não, é aquele yoga que vai te desafiar, é aquele yoga que vai te fazer entrar em conexão com essa vitalidade. E aí você pode pesquisar esses 3 estilos que eu estou sugerindo e ver qual que faz mais sentido para você. O Ashtanga, a Kundalini ou a Hot Yoga. Outra coisa que é muito importante também é fique atenta aos movimentos que a raiva faz dentro de você. E aí é essa a dica prática que eu quero te dar. A dica prática para o tipo 9 é o quê? Começar a dar o nome para a raiva. Começar a perceber a raiva, porque o 9 ele dá apelidos para a raiva. É isso mesmo. Então o 9 ele não diz assim, eu estou com raiva de alguém, ele diz assim, eu estou com implicância. Ai, hoje eu não fui com a cara. Ai, hoje eu tô, sabe, não tô afim, não tô gostando, não tô. Ele vai sempre botando panos quentes para não admitir que está com raiva. Então a primeira coisa é você começar a conseguir falar e acolher essa raiva. Dizer, eu estou com raiva disso. Eu estou com raiva daquilo. Porque quando você diz que está com raiva, a raiva vibra dentro de você. E o 9 ele é um tipo visceral, assim como o 8 e como o 1. Só que diferente deles, ele procurou anestesiar a raiva. Ou seja, é como se ele tivesse aqui uma caldeira de onde ele tira a energia e ao invés dele tirar a energia da caldeira, o que ele faz? Joga água fria na caldeira e só fica a fumaça. E ele vive levando a vida através da pressão que a fumaça faz dentro dele. Ao invés de utilizar toda a questão da energia, do calor da raiva. A outra dica prática que o tipo 9 também pode executar na sua vida é escolha um dia da semana e cultive para que esse seja o dia da verdade.
E nesse dia, independente de qualquer coisa, você sempre vai colocar a sua opinião. Agora, lembre-se bem, na hora de colocar a sua opinião, você tem que se perguntar: esta minha opinião, da maneira que eu vou expressá-la, eu consigo expressá-la de uma maneira generosa? E aí você apenas vai colocar essa opinião de uma maneira generosa. André, não consigo, o que eu tenho que dizer é duro mesmo. Então diga, porque é preferível você dizer algo de forma clara, honesta, transparente, e evitar que isso no futuro se transforme em algum tipo de somatização para você. E aos poucos você ir aprendendo. Lembre-se, tipo 9, ninguém nasce sabendo fazer nada. E você passou a vida treinando para aprender a disfarçar o seu incômodo interno. E agora você vai aprender a lidar com esse incômodo interno. Porque esse que é o caminho do Eneagrama, é um caminho de empoderamento. É um caminho onde eu, ao invés de fugir daquilo que me incomoda, eu acolho aquilo que me incomoda, eu percebo como é aquilo e eu tomo consciência de que eu tenho o poder de escolha sobre aquilo. E cada vez que eu faço algo diferente do que o piloto automático da minha personalidade diz para eu fazer, é um passo a mais que eu dei no meu empoderamento como pessoa, como ser humano, como profissional. E é isso que eu desejo para você, que você se torne líder da sua própria vida, senhor da sua própria história, protagonista do seu próprio filme que você vem narrando. Saia dos bastidores, assuma o seu papel, seja o protagonista dessa história que é sua. E é isso que eu desejo para você. E se você gostou, você pode curtir, deixar seu like, pode inclusive compartilhar com seus colegas, com seus familiares e até pode se inscrever no sininho para ficar por dentro de tudo que ainda vai vir de novo. Fiquei muito feliz de poder contribuir com você. Deixa teus comentários para eu saber o quanto eu pude agregar na tua vida. E saiba, o Eneagrama, ele mudou a minha vida. E eu tenho certeza que ele pode mudar a sua também.